Nós temos uma Masechet Sukkah, a gente está no Daf Memtet Amud Bet. Foi dito na Mishnah que Maseu Bechol Becholei. Foi dito na Mishnah que tem uma mitzvah de Nisuch HaMaim, que levavam água para ser jogada no Mizbeach. Essa água era pegada do Shiloach, traziam ela no dia de manhã, e logo que traziam, faziam aquele barulho, tocavam tkiot, truai, tkiah, shofar, faziam uma festa enorme e jogavam água no Mizbeach. No Shabat, como funciona? No Shabat não era permitido trazer água do Shiloach, então foi dito na Mishnah que se trazia água num kli, num objeto feito de ouro, que não era Mekudash, não era do Beit HaMikdash, não era Kodesh, não foi santificado. Assim, essa água não era também santificada, a água ficava rol, e aí ela ficava a noite inteira de Shabat no Beit HaMikdash, guardada, coberta, e de dia jogavam ela no Mizbeach. Agora, por que não podia ser um Kli Mekudash? Por que não podia ser um Kli do Beit HaMikdash que foi santificado? Porque se ele é santificado, ele santifica a água. E algo santificado, água santificada que passou a noite sem uso, fica passudo, fica inválido, certo? Então, a Mishnah disse que faziam isso com um Kli que não era santificado. Pergunta Gmará, Gramai, por quê? Nitem Ben Kodeshet traz um cli santificado, porque a priori, para o cli santificado santificar água, a gente encontra outras condições. Uma condição diz que ele só santifica se for intencional, se eu tiver intenção de santificar a água. Então, se eu não tive intenção de santificar a água nesse primeiro momento, somente no Shabat de manhã, então a água não é santificada, e por isso, mesmo que ela passou a noite inteira no Beit HaMikdash, ela não fica inválida. E também o Kli só santifica se tiver exatamente a medida necessária para a mitzvah. Mas se tiver mais do que isso, se por exemplo preciso de 300 ml e tem lá 3 litros, o Kli não santifica. Então traz um Kli Kodesh, traz um Kli do Beit HaMikdash e não vai santificar, porque eu não tive intenção e tem mais do que a quantidade necessária. A Marzeiri fala Zeiri, que o Tana da nossa Mishnah, que a Savada ele sustenta enche urlamaim vekli sharet mekatim shelomidat. O nosso Tana não concorda com essas duas condições. Ou seja, ele fala por um lado que não tem quantidade específica para água, a quantidade que for tá kasher, então, consequentemente, mesmo que não tenha um valor, um volume específico de água lá, tá apto para ser mekudash, santificado, porque não tem quantidade específica para água, e klei sharet, kelim do Beit HaMikdash, santificam mesmo que eu não tive intenção de santificar. Por isso eu tenho que trazer num clique que não pertence ao Beit HaMikdash. No Damun Aleph, vem mate bem mekudash, tiv seloleu beliná. E se eu trouxer num kli mekudash, num kli que é do Beit HaMikdash, essa água vai ficar inválida por ter passado a noite de Shabbat, a ser usada no Shabbat de manhã. Risque amar klei sharet mekatim elamidat. Risque fala que não, que klei sharet, utensílios do Beit HaMikdash, só mekatim, só santificam a água que está dentro deles, ou o que seja, farinha e vinho de korbanot, se eu tiver intenção de que santifique. E aqui, a priori, a água não ia se santificar, já que não foi a minha intenção. Mas mesmo assim, eu trazei um kli, um objeto que não é do Beit HaMikdash, por quê? O Gzerah Shemei Omru Ledat Nitkachu. Porque as pessoas podem se confundir, achar que foi santificado, e mesmo assim, passou a noite e não invalida. Então, vão confundir, vão entender errado a Allahá, por isso, não trazer um Kli do Beit HaMikdash. Amarabinai, Rabizeira, filho tem uma Yeshur, Lamai, um Kli, Sherem, Megatim, Lemidat. Rabinai fala em nome de Rabizeira, que mesmo que a gente diga que tem um volume específico para água, e Klisharet, só Mekatim, só santificam se tiver uma quantidade, só se for intencional, se eu tinha intenção de santificar, mesmo assim não se trazia no objeto Kodesh para passar a noite do Shabat e ser usado no Shabat de manhã, por quê? O Gzerash Membrole, Kiddush Adaim Viraglaim Melean. Porque quem vê trazendo essa água não sabe se essa água tem função de ser jogada no Mizbeach, para Nisuch HaMaim, ou se essa água serve para Netilat Yadayim e Netilat Raglaim dos Kohanim. Os Kohanim, além de Netilat Yadayim, que a gente faz hoje em dia, eles jogavam água nos pés também, Netilat Raglaim. Agora, a pessoa não sabe qual foi a intenção, para que foi feito. Então, já que ele tem essa dúvida, já que ele não sabe para que foi feito, ele pode achar que essa água foi preparada para neutralizar dos Kohanim no dia seguinte de manhã, e mesmo assim a água foi usada, mesmo que passou a noite, ou seja, passar a noite não invalida. Então, já que pode gerar essa confusão,
traziam um objeto que não era do Beit HaMikdash. Seguindo em frente, foi dito na nossa Mishnah, Nishpecha ou Nitgalta, se a água caiu, derrubaram a água sem querer, ou a água ficou descoberta durante a noite, ela é inválida de ser usada no Beit HaMikdash, não posso usar ela pro Mizbeach, por isso eu pegava a água que tinha lá no Beit HaMikdash tinha um poço especial. Geralmente traziam água do Shiloh para fazer isso, que fica lá em Ir David, aquela passagenzinha, que quem já foi em Ir David tem aquela passagenzinha dentro da montanha, aquelas cavernas para passar que tem água que é legal, lá é meio Shiloh. É um riozinho, certo? Agora, essa água que foi descoberta, ela não serve para Beit HaMikdash. Por quê? Porque talvez existiu rashash, a suspeita de que uma cobra bebeu dessa água, e na hora que a cobra bebe da água, ela deixa um pouco do veneno, então fica inválido. Veamai, pergunta Gmará, bebe messanenet. Vamos passar essa água numa messanenet, vamos passar essa água num filtro, então mesmo que tenha algum tipo de veneno da cobra lá, vai ser filtrado e acabou por aí. Lema Matin tem que dar Rabi Nehemia. A priori da nossa Mishnah que disse que filtrar água não serve, ela não serve, não segue a opinião de Rabi Nehemia de Tânia. Rabi Nehemia fala o seguinte, na Braita, Mesanet neteshbo mishum gilui. Tem uma opinião na Braita que diz que mesmo que tenha uma messanenet, mesmo que tenha um filtro, ainda assim tem problema de gilui, a água continua sendo proibida. Amar Rabi Nehemia matai bisman shetachtoná megulá. Ava bisman shetachtoná mechussá, fal pi sheliona megulá, em ba mishum gilui. מפני שארץ הנחש דומה לספוג צף ועומד במקומו. Para o Nehemia, há um objeto que ele está com água dentro e ele tem um filtro em cima, só tem problema como chama? Só tem problema de ter passado a noite caso a parte de cima esteja descoberta, mas se a parte de baixo está coberta e para a água chegar embaixo ela tem que passar pelo filtro, então não tem mais problema de galui, porque mesmo que tenha algum tipo de eres nahash, tem algum veneno da cobra, o veneno da cobra ele é igual aos fogos, ele é igual a esponja que ele fica boiando em cima. Então, filtrar a água que tem veneno de cobra resolve a situação. A nossa Mishnah que disse que uma água que ficou descoberta ela está inválida de ser usada no Beit HaMikdash, a priori ela não segue a opinião de Rabi Nehemia, que para Rabi Nehemia tem solução, filtra a água e está ótimo. Fala, mas filho tem Rabi Nehemia, dá para dizer que a nossa Mishnah é Rabi Nehemia, e Madama Rabi Nehemia é idiota, vale gavoa mi amar. Quando Rabi Nehemia falou água que se foi filtrado, está liberado, ele está falando de uso próprio. Você quer usar para você mesmo? Filtra a água e está em ordem, sem problema nenhum. A água tá beceder. Mas usar isso no Beit HaMikdash? Não. Veleite Rabi Nehemia, se Rabi Nehemia não concorda com o ensino Pasuk, akrivu na libchatecha iratzeu aisá panecha mar Hashem tzvakot, para o rei, a gente não serve qualquer coisa. Para Kadosh Baruch Hu, a gente não serve qualquer coisa. Pechatecha, o Pecha é o governante local, certo? O governante local, você não vai servir para ele uma água que tinha veneno e foi filtrada. Você quer usar para uso próprio, você confia no filtro, você tá ótimo, pode usar, não tem problema. A Nehemia fala que tá seguro, não tem problema beber essa água. Mas você não vai servir isso para o rei. Então no Beit HaMikdash também. Embora o filtro funcione, você não vai usar isso pro Mishkan, pro Mizbeach. Por isso, mesmo Rabi Nehemia concorda com a nossa Mishnah que filtro não vai ser suficiente para purificar e liberar a água caso ela tenha ficado descoberta durante a noite. Adranalach Laveravá, chegamos no último capítulo agora. É Halil. Halil é Simchat Beit HaShoevá. Simchat Beit HaShoevá, que fazia no Beit HaMikdash, era feita em Hol HaMoed de Sukkot, que não cai no Shabat. Kamishá Veshishá. Alguns anos era 5 dias, alguns anos 6 dias. Zé o Halil Shel Beit HaShoevá, certo? O Halil aqui é a flauta, é a música que era tocada em Simchat Beit HaShoevá. Shinon dochei lo et HaShabbat lo et Yom Tov. Ele não dochei nem Shabbat nem Yom Tov. Então, Sukkot com o primeiro e último Yom Tov tem 8 dias. No primeiro Yom Tov, no último Yom Tov, já não tem Simchat Beit HaShoevá. Sobrou 6 dias. Se Shabbat se tem Shabbat Chol HaMoed, cai para 5. Se Shabbat foi no primeiro Yom Tov ou no último, ou quer dizer, meio que juntos, que é o primeiro e oitavo dia, se Shabbat cai no primeiro Yom Tov, então você tem 6 dias de Hol HaMoed, tem 6 dias de Simchat Beit HaShoevá. Se Shabbat caiu no meio da semana, então você tem 5 dias de Simchat Beit HaShoevá. Virando Amud, no Amud Bet. Fala pra gente, Agmará. Itmar, foi dito. Ravilda Veravina. Hatanei Shoevá ve Hatanei Hashuvá. Tem duas versões para essa festa. Um chamava de Simchat Beitá
shoevá, de lishov, de puxar, e outro simcha beita hashuvá, de importante. Amar Marzutra, fala Marzutra, mandetane shoevá lo mishtabesh, mandetane hashuvá lo mishtabesh. Tanto quem fala shoevá não está errado, quanto quem fala hashuvá não está errado. Ou seja, as duas palavras são válidas para descrever a festa. Mandetane shoevá lo mishtabesh. Quem falou que é shoevá de puxar não está errado? Dertivo, o shavte maim besasson. A puxada da água, os que pegavam água para jogar no Mizbeach, era feito com muita alegria, com festividade. Então a palavra shoevá vem de lishovet a água, de puxar a água. O mandetane hashuvá lo mishtabesh. Quem falou que é hashuvá também não está errado. Dama Rav Nachman, mitzvah hashuvai, uba misheshet emei bereshit. Rav Nachman fala que essa mitzvah de jogar água no Mizbeach é uma mitzvah importante que foi planejada, preparada desde os 6 dias da criação. A gente falou que aqueles 2 buraquinhos do Mizbeach, eles estão lá desde os primeiros dias da criação, então é uma mitzvah importante, por isso combina o nome mitzvah Simcha Beita Hashuvah, que é ligado com essa água que jogavam no Mizbeach nos dias de Sukkot. Então as duas versões, os dois nomes, eles combinam com a festa. Tan Rabanan fala Braita Halil Dochet Shabbat. Divrei Rabi Yossi bar Yehuda. De acordo com Rabi Yossi bar Yehuda, Halil, o toque de música, tocar música, do rei da Shabbat. Em Shabbat, tocavam músicas com instrumentos musicais. A gente já vai ver do que ele está tratando exatamente, se é Simcha Bet Sheva, ou se é na hora dos Korbanot. Vechachamim omrim, af Yom Tov veino do rei. E Chachamim falam, não, nem Shabbat, nem Yom Tov podia tocar instrumentos musicais no Beit HaMikdash. Amar Rav Yossi machloket beshir shel korban. Para ver se, olha, a discussão aqui é com relação à música que era tocada durante os korbanot. Quando faziam korban, tocavam músicas diferentes, e essas músicas, além do canto dos levim, eles tocavam também instrumentos musicais. Fala Rav Yosef que essa discussão aqui, se instrumentos musicais podem ser tocados no Shabbat ou não, está falando dos instrumentos musicais que serviam para o korban. De Rav Yosef Savari Kashirabekli, Veavodai, Vedochai da Shabbat. Porque Rabi Yossi entende que o principal do cântico dos Levim são os instrumentos musicais. Então, os instrumentos musicais deles são parte da avodá dos korbanot. Igual o korban pode ser feito no Shabbat, pode fazer shritá, pode matar o korban tamid no Shabbat. Assim também pode tocar músicas, ou korban musaf. Verabanan savrikar shirabep. E Rabanan sustentam que o principal da música dos Levim é o cântico com a boca, a parte oral, o que eles cantavam, e não os instrumentos musicais. Os instrumentos musicais eram só acompanhamento. Então, o acompanhamento velava avodai. Então, o acompanhamento, os instrumentos musicais, não é parte da avodá, vem nada do Chai da Shabbat. Por isso, instrumentos musicais não podiam ser tocados no Shabbat. A Valshir Shel Shoevá, mas a música dos instrumentos musicais de Simcha Beit Shoevá, Divrei Akol Simcha e Veinad Chai da Shabbat. Todo mundo concorda que essa música era só pela alegria do Hag, ela não é parte da Avodá, e aí com certeza não pode ser feito no Shabbat. Amaravos Mina Mina de Behapligin. Para ver se de onde eu sei que essa discussão, que a discussão entre eles é com relação à música dos Korbanot, mas não a música de Simcha Bet Sheva. Detalhe, decida é o seguinte, Klei Sharet Asan Sheletz. Klei Sharet, certo? Utensílios do Beit HaMikdash feitos de madeira. A priori, os utensílios do Beit HaMikdash eram de ouro. Qual din se foi feito de madeira? Rebbe Posev, Rabbi Sebaraveda Machshir. Rebbe fala que tá passul, tá inválido, objetos, kelim, utensílios do Beit HaMikdash feitos de madeira estão inválidos, e Rabi Yossi bar Yehuda fala que está kasher. Mailav, qual a discussão entre eles? A priori, qual a discussão entre eles? Mande machir savar e kashir abekli, veio al fim a minha buvá de Moshe. O mande passe savar e kashir abepe, veio al fim a minha buvá de Moshe. Fala, Rabi Yossi, a priori discussão entre eles é o seguinte. Rabi Yossi bar Yehuda é o mesmo Rabi Yossi que apareceu em cima, certo? Então fala Rabi Yossi o seguinte, olha, a discussão aqui entre eles é se o Icar da música é o instrumento musical ou o cântico. Rebbe, que falou que instrumento musical feito de madeira ele tá passul, ele sustenta que o principal da música é o canto e não os utensílios. Por isso, mesmo que Moshe Rabbeinu usou um utensílio de madeira, a buvá de Moshe, certo? Moshe Rabbeinu usou um utensílio de madeira no deserto. Lá a gente não usa aquilo de fonte para os utensílios do Beit HaMikdash. Lá era algo extra.
era algo a mais. Então, ele usou um instrumento musical feito de madeira para tocar lá no Mishkan. Não tinha problema nenhum. Mas a gente não vai aprender de lá para os Kelim do Beit HaMikdash. Os Kelim do Beit HaMikdash têm que ser feitos de ouro. Porque o que ele tocou é algo extra, não é o principal do cântico. E Rabi Yossi Berabiuda, que falou que tá kasher, ele fala que não. Rabi Yossi Berabiuda falou que pode usar aquele feitos de madeira, ele fala, olha, a Buvá de Moshe era bem no tocava um instrumento musical feito de madeira, e os instrumentos musicais, eles são essenciais no cântico, ele é parte da Avodá. Então a gente aprende igual o instrumento musical de Moshe era de madeira, assim também outros utensílios do Beit HaMikdash podem ser de madeira. Então a gente encontra que, de acordo com Rabi Yossi ben Rabiuda, o instrumento musical, ele é parte essencial da Avodá. Igual a gente aprendeu da Buvá de Moshe, que era de madeira, para outros utensílios que podem ser de madeira. Então, de acordo com o Rabbi Berabilda, a gente vê que o principal da música são os instrumentos musicais. Consequentemente, com relação aos korbanot, fala Rabbi Berabilda que nos korbanot podia tocar instrumentos musicais, mesmo no Shabat. Mas Simcha Bet HaShoevah é outra coisa. Simcha Bet HaShoevah está uma festa, está uma alegria e não pode. Então, a pior a gente encontrou que a opinião de Rabbi Bilda é que os instrumentos musicais são parte essencial da Avodá. Por isso ele aprendeu do utensílio de Moshe Rabbeinu, do instrumento musical de Moshe Rabbeinu, que era feito de madeira, que era parte da Avodá, para os outros Kelim. Talvez não. Dekulei alma e kash rabekli. Talvez todo mundo concorda que o principal da música são os instrumentos musicais. Talvez não tenha discussão com relação a isso. Música no Beit HaMikdash, os instrumentos musicais são o principal. E aqui, se a gente aprende do instrumento musical de Moshe Rabbeinu, que era feito de madeira, para os outros Kelim do Beit HaMikdash, que também são parte da Avodá, se aprende ou não, a discussão é a seguinte: será que a gente aprende em situações em que é possível fazer de ouro, de casos em que não dá para fazer de ouro? O instrumento musical de Moshe Rabbeinu não dava para fazer ele de ouro porque atrapalhava o som, então ele foi feito de madeira. Mande Machir Savar, Rabbi Yossi ben Rabiuda, que liberou fazer utensílios no Beit HaMikdash de madeira, ele diz que Danin Efshar Meshei Efshar. A gente pode aprender dos Kelim que podem ser feitos de ouro, de Kelim que não podem ser feitos de ouro. Então, mesmo que Moshe Rabbeinu não tinha escolha, ele foi obrigado a fazer de madeira, porque se não estragar o som, eu posso aprender de lá para outros utensílios que, mesmo que potencialmente podem ser feitos de madeira, eu posso usar eles desculpa, potencialmente podem ser feitos de ouro, eu posso fazer eles de madeira. O Mandepassi Savar Lodanin Efshar Meshei Efshar. E Rebbe que diz que não, ou é de ouro ou está inválido, ele fala o seguinte: olha, Moshe Rabbeinu que fez de madeira é porque lá ia atrapalhar o som. Senão ele não ia conseguir tocar direito. Então lá ele fez de madeira porque não tinha opção. Mas outros objetos do Beit HaMikdash tem que fazer especificamente de ouro. E vai ter uma outra explicação para discussão, para dizer que a discussão não é se o principal é o instrumento musical ou o cântico. Dá para dizer que Dekulei Amekash Rabep. Dá para dizer que todo mundo concorda que o principal do cântico o principal da música dos Levim é o cântico, a fala deles, e não os instrumentos musicais. Vem Danim Efshar Meshei Efshar. E não dá para aprender do que Moshe Rabbeinu fez, porque lá não é o principal, e lá o único jeito de fazer era de madeira, aqui tem que fazer tudo de ouro. Veacha, e aqui, com a discussão se os objetos do Beit HaMikdash podem ser feitos de madeira ou não, a discussão é a seguinte: Bemilaf menorah beklal euprate ou beribui eu miute kamifei. A discussão é a seguinte: a discussão é como a gente estuda a Torá. Temos duas regras possíveis para o estudo da Torá. Está escrito o passuco é o seguinte. Vamos pegar aqui o passuco inteiro que a gente vai precisar dele. Está escrito na Torá o seguinte: Veasita menorat zahav taor, mikshat aseh menorá, ircha vekanag vieh kaftorea prachia mimeina ihiu. Certo? Assim está escrito na Torá, com relação à produção da menorá. Agora, a gente tem duas regras. Uma regra é chamada de klal uprat uklal, certo? Geral, específico e geral. E outra regra é chamada de ribui miut veribui. Ribui é acréscimos, miut é exclusões e acréscimos, digamos assim. Dependendo como a gente estuda o passuco, a gente vai tirar conclusões diferentes. Então, fala o seguinte: Rebbe Darish Klal Uprat. Rebbe, ele fala que na hora de estudar a Torá, a gente tem que usar o conceito chamado de Klal Uprat. O que significa isso?
Está escrito na Torá o seguinte: Versita menorat klal. A Torá falou: olha, faça uma menorá. Falou de forma geral, menorá, certo? Eu tenho obrigação de construir uma menorá de qualquer material, a priori. Então, eu tenho um klal, fazer a menorá. Depois da Torá vem um prato, zahav tahor, certo? A Torá falou zahav tahor, prato. Me trouxe um exemplo específico, um material específico. Então a Torá falou um claro, faça uma menorá, depois diminuiu isso para ouro puro, zahav tahor. E depois a Torá voltou e falou, mikshata se a menorá, faça a menorá de um material só, de uma coisa só, de um pedaço só, certo? Isso daqui também é um claro, porque não está especificamente falado de ouro. Hazal o klal. Então a gente tem nessa linguagem do Pasuk, Vasita menorá, um klal, Zahav taor, de ouro, é um prata específico desse material, Mikshata se a menorá, faça a menorá de uma coisa só, de um bloco só, é mais um klal. E como, o que, que é a regra? A regra é o seguinte, klal, o prato klal, quando eu tenho um klal, depois um prato e depois um klal no mesmo Pasuk, ia tadar nela que em na prata. Eu posso entender daqui que eu não preciso usar somente o material específico que aparece no Passuk, e sim tudo que é próximo a ele. Nesse caso, ma prat mefurash shel matechet, avkol shel matechet. Do mesmo jeito que o exemplo do Passuk é algo de matéria, é um tipo de metal, assim também qualquer outro tipo de metal. Então, a menorá não precisa ser especificamente de ouro, ela pode ser de qualquer tipo de metal, qualquer tipo de material que entra no coletivo, não é coletivo especificamente, no nome metal, certo? Pode ser de ferro, pode ser de bronze, pode ser de ouro, não precisa ser especificamente de ouro. Então, o Rebbe, quando ele sua passou com as regras de claro, prato, claro. Verabiosi Bariuda, Irabiosi Bariuda, Darish, a drachá dele, o modo dele de estudar a Torá, que ele recebeu do rabino dele, é de Ribui, o Miúte, o Ribui, certo? É Ribui, Miúte, Ribui, que é acréscimo, exclusão e acréscimo, e a regra é diferente. Versita menorat riba. Quando está escrito para versita menorat riba, olha, faz uma menorá de qualquer coisa, o que você quiser. Zahav tahor miet. Na hora que vem a Torá e fala Zahav tahor, ela vem excluir. Vai falar, não, não, eu quero de ouro. Mikshata se a menorá, quando continua o passo que fala Mikshata se a menorá, de um bloco só, Hazar veriba, parece que é de qualquer coisa, vem incluir tudo. E daí, quando eu tenho ribá, o miet veribá, ribá kol. Quando eu tenho ribui, miut e ribui, diferente da primeira opinião que falou, que é claro, prato claro, e lá a consequência é iatadanela aqui na prata, que eu preciso de um material que ele é parecido com o exemplo, sim, que no caso seria qualquer tipo de metal, aqui no ribui, miut e ribui, a minha regra é diferente. Ribá, o miet veribá, se eu tenho um ribui que inclui tudo, um miúdo que exclui tudo e deixa só ouro, e depois um ribui que inclui tudo, ribá cola, ele vem realmente liberar e fazer que pode ser de qualquer material. Mas rabei kol mile, então o ribui vem me acrescentar, me permitir fazer a menorá de qualquer material. E mesmo assim tem um miúdo, o que que eu faço com o miúdo, o que que eu faço com a exclusão que tem no meu passuk? Mas miet el cheres, vem excluir somente de Jerez, de um material que não vale muito, um material muito pobre, certo? Não é nenhum material nobre. Então, de Jerez, de barro, eu não posso fazer a menorá. Ou seja, a discussão entre Rabiossi, Bariuda e Rebi é como estudar o Passuk. Por isso, de acordo com Rabiossi e Bariuda, eu posso fazer quilim do Beit HaMikdash de madeira, porque o Passuk, quando falou Zahav Taor, só vem me dizer, olha, pode ser de qualquer coisa. Eu tenho ribui, miúdo, ribui, pode fazer de qualquer coisa, só não usa Jerez, só não usa barro, que é o mais pobre possível. Então, eu posso fazer aquele de madeira, e de acordo com o Rebbe, não, eu tenho a regra de claro, prato claro, precisa ser algo parecido com o exemplo do Passuco, tem que ser algo de metal, mas não madeira e outros materiais que não são chamados de metais. Então, dependendo de como eles estudam o Passuco, eles chegaram em conclusões diferentes, e a discussão não é baseada se o Icar da música é o cântico ou os instrumentos musicais. Amarapapa, falarapapa, que Tanai, isso daqui que a gente está trazendo até agora, se tem isso que a gente está trazendo até agora, se o principal da música
como chama? Se o principal da música são o cântico dos Levim ou os instrumentos musicais, isso daqui é uma machloket entre Tanaim. Detnan, está ensinando a Mishnah o seguinte: Avdei Kohanim Ayu, Divrei Rabi Meir. De acordo com Rabi Meir, quem tocava os instrumentos musicais eram os escravos dos Kohanim. Não precisava ser um Kohen mesmo os escravos do Kohanim podiam tocar instrumentos musicais. Rabi Yossi Omer, Mishpachot Beit HaPagris, Mishpachat Beit HaPagris, Mishpachat Beit HaTzipria, Umeamum Ayu, Shayu Masim Lekeuná. Rabi Yossi fala, não eram escravos dos Kohanim, eram algumas famílias específicas que tocavam as músicas no Beit HaMikdash, essa família Pagris e a família Tzipria, que eram famílias que Messim Lekeuná, são famílias que não eram Kohanim, mas que Kohanim podem casar com eles, certo? O Kohanim tem algumas limitações com quem eles podem casar, eles não podem casar com pessoas que eram escravas, por exemplo, ou convertidos. Então eles vão casar com alguém que ele é Israel, que ele faz parte do povo judeu, e ele tem uma base histórica, uma tradição de que ele realmente faz parte do povo judeu. Então, eram famílias que podiam casar com Kohanim que tocavam os instrumentos musicais. Rabi Hanina ben Dosa Omer, Levi Mayu. Rabi Hanina ben Dosa fala, não, quem tocava os instrumentos musicais eram os Levim. Então, temos três opiniões quem tocava instrumentos musicais. Primeira opinião falou escravos dos Kohanim. Segunda opinião falou israelim, normais, mas israelim que eles tinham hijos. Eles sabiam de que família eles eram e podiam casar com Kohanim. E Rabi Harim Antinos fala, não, eram os Levim que tocavam. Mailava, a priori, qual a discussão entre quem tocava? A discussão entre quem tocava é a seguinte: demande amaravadimayu kasavari kashrabepe. Quem falou que quem tocava eram os escravos dos Kohanim, ele entende, ele sustenta que o principal da música dos Levim é o cântico. Por isso, quem tocava instrumento musical não fazia diferença nenhuma, podia ser um escravo. O mande amar Levim mayu kasavari kashrabekli. E quem falou que os Levim que tocavam, ele entende que o principal da música era os instrumentos musicais, então tinha que colocar um Levi para tocar. Então, a priori, essa é a discussão. Será que dá para dizer que essa discussão, se o principal da música é o cântico, então, consequentemente, qualquer um pode tocar? Ou se o Icar são os instrumentos musicais, então só os Levim podem? Rabi Yossi, Mai Kassavar. Rabi Yossi, opinião do meio que disse que eram israelim meio Hassim, eram israelim de famílias conhecidas que tocavam os instrumentos musicais, o que ele sustenta? Se o principal da música é o cântico e não o instrumento musical, então mesmo escravos poderiam tocar. Agora, se você fala que não, você fala que o principal do cântico, o principal da música são os instrumentos musicais e não o cântico, então tem que ser justamente Levim e não Israelim. Então não dá para falar que essa é a discussão entre eles. Por isso a volta atrás fala de Kuleama e BP. Todo mundo concorda que o principal da música é o cântico. São os Levim cantando. O Beaka Miflige, aqui a discussão entre quem tocava é a seguinte. Marsavar Achiava Maser, o Marsavar Achiava Maser. A discussão aqui entre eles era o que acontecia na prática. Como foi na prática? Quem tocava na prática? É uma discussão técnica, digamos assim. Não uma discussão se os instrumentos musicais é parte da Avodá ou não. A discussão é histórica. Quem tocava? Um falou que eram os escravos do Kohanim, outro falou que eram os israelim especiais, de famílias conhecidas, e outro falou que eram os Levim. A discussão é histórica. Quem tocava? Realmente. Sim? Então, com relação ao principal da música. Pergunta, então, Lemay Nafkamina, que diferença faz? Se é uma discussão histórica, quem tocava, a Mishnah não precisa me falar isso. Ceder, quer discutir no bar quem tocava música no Beit HaMikdash? Vai discutir, não precisa de uma Mishnah para isso, se não tem nenhuma diferença para continuação, não tem nenhuma diferença na Halakha. Então, qual a diferença? Lemalim Miduchan Liursim Lemaaser Kamefi. A discussão entre eles era, na verdade, o que acontece com alguém que eu sei que os pais dele, certo? Os antepassados dele, tocavam música no Duhan. Duhan é a arquibancada onde tocavam as músicas do Beit HaMikdash. Será que eu posso considerar essa pessoa que os pais dele tocavam lá como alguém meio raça, alguém de uma família conhecida, que certeza é Yehudi? E será que eu posso dar maaser para essa pessoa?
Manda Maravadimayu, quem disse que quem tocava lá eram os escravos do Koanim, Kassavarem Malim Duhan Liuxin Velole Maaser. Ele sustenta que alguém que tocava música no Duhan, eu não podia me basear nisso nem para definir o hijos dele, nem para definir a família dele, e nem para dar para ele Maaser. Então eram os escravos do Koanim, qualquer um podia tocar. O fato do cara tocar música no Duhan do Beit HaMikdash não significa absolutamente nada para as outras halachot. O Mandamar Israelayu, quem falou que era um israelim de famílias conhecidas, Kassavar Malim do Han Liuchsin Avalon Maser. Ele sustenta que alguém que tocava música no Duhan, eu posso me basear nisso para saber que ele pertence a uma família conhecida, que verificaram ele, não tem dúvida com relação ao judaísmo deles. Mas com relação a dar para ele Maaser, não, porque talvez ele é Israel, e eu não é nem Cohen nem Levi, não dou para ele Maaser. O manda Levi, mas o Kassavar Malim Duhan ben Leuchsin ben Maaser. E quem falou que eram os Levim que tocavam, ele sustenta que não, ele sustenta que alguém que tocava música no Beit HaMikdash, eu podia ter certeza que ele é de uma família conhecida, e eu posso dar para ele Maaser dos Levim, porque com certeza eram Levim que tocavam. Então não é só uma discussão histórica, é uma discussão com consequências ilhatiot, para alahá, para definir o tipo de pessoa de quem era, certo? A gente vai parar por aqui, agora ainda vai discutir um pouco o assunto, mas a priori a gente falou até agora que a discussão que apareceu na Mishnah, a discussão que apareceu lá atrás, se pode tocar música, na Braita, desculpa, se tocavam música no Shabat ou não, ou seja, se os instrumentos musicais eles são parte essencial da música, ou o cântico é a parte essencial, a gente falou que é com relação à música dos Korbanot, mas Simcha Bet HaShoevah é só festa, isso aqui todo mundo concorda que não pode ser tocado, mas na continuação a gente vai ver que tem uma outra opinião, a opinião de Rabi Barava, que ele discorda disso, mas Hashem, amanhã eu reviso e a gente segue em frente. Escolha.